Seja muito bem-vindo. Hoje vamos iniciar a leitura de Mistborn, Nascidos das Brumas, livro 2, O Poço da Ascensão, dando continuidade à épica saga criada por Brandon Sanderson. Se você acompanhou o primeiro livro, prepare-se para descobrir as consequências da queda do Império Final e mergulhar em novos desafios, intrigas e mistérios. Agora, acomode-se, coloque os fones de ouvido e aproveite a história. Boa audição. Capítulo 1. O exército rastejava como uma mancha escura pelo horizonte. O rei Elendventure estava em pé, imóvel, sobre a muralha da cidade de Luthadel, espreitando as tropas inimigas. Ao redor dele, as cinzas caíam do céu em flocos grandes e indolentes. Não eram as cinzas brancas queimadas que se viam em carvão morto, eram cinzas pretas, mais profundas, mais ásperas. As montanhas cinzentas estavam especialmente ativas naqueles tempos. Elend sentiu o pó de cinzas no rosto e nas roupas, mas ignorou-o. À distância, o sol vermelho-sangue estava próximo do ocaso. Ele iluminava por trás o exército que viera arrancar o reino de Elend. Quantos? Elend perguntou em voz baixa. 50.000, acreditamos, Han disse, recostando-se no parapeito, braços robustos cruzados sobre a pedra. Como tudo na cidade, a muralha era manchada de preto por incontáveis anos de chuvas de cinzas. 50.000 soldados, Elend disse, baixando mais a voz. Apesar do recrutamento pesado, Elend mal conseguirá 20.000 homens sob seu comando, e estes eram camponeses com menos de um ano de treinamento. Manter até mesmo essa pequena quantidade estava esgotando seus recursos. Se fossem capazes de encontrar o Atium do Senhor Soberano, talvez as coisas fossem diferentes. Na atual conjuntura, o reinado de Elend corria sério risco de acabar em desastre econômico. O que acha? Elend perguntou. Não sei, Han disse no murmúrio. Sempre foi Kelsier quem teve a visão. Mas você o ajudava a planejar, Elend disse. Você e os outros eram a equipe dele. Aqueles que apareceram com uma estratégia para derrubar o Império e depois fizeram com que acontecesse. Han ficou em silêncio, e Elend sentiu como se soubesse o que o homem estava pensando. Kelsier era o núcleo de tudo. Era quem organizava, aquele que levava adiante os debates enfurecidos e transformava-os numa operação viável. Era o líder. O gênio. E morrera um ano antes, no mesmo dia em que o povo, como parte do seu plano secreto, se levantou em fúria para derrubar seu deus imperador. Elend assumiu o trono no caos que sucedeu. Agora, parecia cada vez mais que ele perderia tudo que Kelsier e sua equipe tinham conquistado de maneira tão árdua. Perder para um tirano que talvez fosse ainda pior que o Senhor Soberano. Um déspota mesquinho e sorrateiro na forma de um nobre. O homem que marchava com seu exército sobre Luthadel. O próprio pai de Elend, Stravventure. Alguma possibilidade de você conseguir convencê-lo a não atacar? Talvez, Elend disse, hesitante. Desde que a Assembleia simplesmente não entregue a cidade. Eles estão perto de fazer isso? Não sei, sinceramente. Temo que estejam. Aquele exército os deixou apavorados, Han. E com razão, ele pensou. De qualquer forma, tenho uma proposta para a reunião de daqui a 2 dias. Tentarei convencê-los a não fazer nada precipitado. Dockson voltou hoje, certo? Han assentiu com a cabeça. Pouco antes do avanço do exército. Acho que deveríamos convocar uma reunião da equipe, Elend disse. Ver se conseguimos pensar numa maneira de sair desta situação. Ainda estamos bastante desfalcados, Han falou, coçando o queixo. Fantasma não deve voltar antes de uma semana, e só o Senhor Soberano sabe para onde foi Brisa. Não temos nenhuma mensagem dele há meses. Elend suspirou, balançando a cabeça. Não consigo pensar em mais nada, Han. Ele se virou, encarando a paisagem cinzenta novamente. O exército acendia fogueiras de acampamento enquanto o sol se punha. Logo, as brumas apareceriam. Preciso voltar ao palácio e trabalhar naquela proposta, Elend pensou. Para onde vim fugiu? Han perguntou, voltando-se para Elend. Elend fez uma pausa. Sabe, ele respondeu, não sei muito bem. Vim pousou suavemente nos paralelepípedos úmidos, observando quando as brumas começaram a se formar ao redor dela. Quando a escuridão caía, elas apareciam do nada, crescendo como um emaranhado de trepadeiras translúcidas, girando e envolvendo-se umas às outras. A grande cidade de Luthadel estava quieta. Mesmo agora, um ano após a morte do Senhor Soberano e a ascensão do novo governo livre de Elend, as pessoas comuns ficavam em casa à noite. Temiam as brumas, uma tradição muito mais arraigada que as leis do Senhor Soberano.
Vin caminhou em silêncio, os sentidos em alerta. Dentro dela, como sempre, queimava o estanho e o peltre. O estanho aumentava seus sentidos, facilitando sua visão noturna. O peltre deixava seu corpo mais forte, tornando seus pés mais leves. Esses, além do cobre, que tinha o poder de esconder seu uso da alomancia dos outros que queimavam bronze, eram metais que ela mantinha consigo quase o tempo todo. Alguns a chamavam de paranoica. Ela se considerava preparada. De qualquer forma, o hábito salvara sua vida em inúmeras ocasiões. Ela se aproximou de uma esquina silenciosa e fez uma pausa, espreitando. Nunca entenderá de verdade como queimava metais. Ela conseguia se lembrar de fazê-lo desde sempre, usando a alomancia por instinto, mesmo antes de ter sido formalmente treinada por Kelsier. Na verdade, aquilo não importava para ela. Não era como Elend, não precisava de explicações lógicas para tudo. Para Vin, era suficiente que, quando engolisse pedacinhos de metal, pudesse explorar seu poder. Poder que ela apreciava, pois sabia bem como era não o possuir. Mesmo agora, ela não era o que provavelmente se imaginasse como uma guerreira. De estrutura frágil, com pouco mais de 1,5 metros, cabelos pretos e pele pálida, sabia que tinha quase uma aparência frágil. Não mais exibia o aspecto desnutrido de sua infância nas ruas, mas certamente não era alguém que qualquer um julgasse intimidador. Ela gostava daquilo. Dava-lhe uma vantagem, e ela precisava de toda vantagem que pudesse obter. Também gostava da noite. Durante o dia, Lutadel era lotada e sufocante, apesar do seu tamanho. Mas à noite as brumas caíam como uma nuvem espessa. Umedeciam, suavizavam, sombreavam. Os fortes gigantescos transformavam-se em montanhas sombrias, e os prédios apinhados fundiam-se como as mercadorias rejeitadas de um fabricante de velas. Vin agachou-se ao lado do seu prédio, ainda observando o cruzamento. Com cuidado, ela se concentrou e queimou aço, um dos metais que havia engolido mais cedo. Imediatamente, um grupo de linhas azuis transparentes saltaram ao redor dela. Visíveis apenas a seus olhos, as linhas saíam de seu peito até as fontes de metal próximas. Todos os metais, não importava o tipo. A grossura das linhas era proporcional ao tamanho das peças de metal que encontravam. Algumas apontavam para as dobradiças de bronze das portas, outras para o ferro cru dos pregos que seguravam as tábuas. Ela aguardou em silêncio. Nenhuma das linhas se moveu. Queimar aço era uma maneira fácil de dizer se alguém se movia nas proximidades. Se estivesse vestindo pedacinhos de metal, atrairia as linhas azuis reveladoras em movimento. Claro, aquele não era o objetivo principal do aço. Vin levou a mão cuidadosamente à bolsa em seu cinto e puxou uma das muitas moedas que estavam dentro dela, abafadas pelos tampões de tecido. Como todos os outros pedaços de metal, essa moeda tinha uma linha azul que se estendia do seu centro para o peito de Vin. Ela lançou a moeda no ar, então agarrou mentalmente sua linha e, aço queimando, empurrou a moeda. O pedaço de metal voou, descrevendo um arco através das brumas, forçado pelo empurrão. Depois tilintou no chão, no meio da rua. As brumas continuavam a girar. Eram espessas e misteriosas, mesmo para Vin. Mais densas do que a névoa simples e mais constantes que qualquer padrão climático normal, elas rodavam e fluíam, formando filetes ao redor dela. Seus olhos conseguiam perfurá-las, e o estanho deixava sua visão mais aguçada. A noite parecia mais clara para ela, e as brumas, menos abundantes. Ainda assim, elas estavam lá. Uma sombra se movia na praça da cidade, reagindo à sua moeda, que ela havia empurrado para dentro da praça como um sinal. Vin esgueirou-se adiante e reconheceu Oriseur, o Kandra. Usava um corpo diferente do que tinha um ano atrás, durante os dias em que interpretou Lord Renoux. Ainda assim, este corpo calvo, indefinível, agora era tão familiar para Vin quanto o antigo. Oriseur encontrou-se com ela. Encontrou o que estava procurando, senhora? Ele perguntou num tom respeitoso, ainda que um pouco hostil. Como sempre. Vin negou com a cabeça, olhando ao redor na escuridão. Talvez eu estivesse errada, ela disse. Talvez eu não estivesse sendo seguida. O reconhecimento fez com que ela se entristecesse um pouco. Ela ansiava por enfrentar o vigilante outra vez naquela noite. Ela ainda não sabia quem ele era. Na primeira noite, pensou que fosse um assassino. E talvez fosse. Ainda assim, ele parecia mostrar pouco interesse em Elend, e muito interesse em Vin. Devemos voltar para a muralha, Vin decidiu, levantando-se. Elend deve estar se perguntando para onde fui. Oriseur assentiu. Naquele momento, uma explosão de moedas voou através das brumas, caindo sobre Vin. Comecei a me perguntar se eu sou o único homem são que restou.
Os outros não conseguem ver? Eles esperam por tanto tempo a chegada do herói, aquele mencionado nas profecias terrisanas, que rapidamente pulam de conclusão em conclusão, supondo que cada história e lenda se refere a este único homem.